Litoral estreia mais um quadro de serviço para a comunidade aqui de Ituberá e da nossa região, por não dizer do Brasil também, porque pela internet a gente chega aí muito longe mesmo, Manichi, no mundo inteiro. Exato. Então, nós vamos falar sobre psicologia e a gente conta aqui com a participação do nosso Carlos Imperial, que já teve a oportunidade de estar conosco, falando do assunto. E hoje, em especial, a gente estreia esse nosso quadro trazendo um assunto que também interessa a todos e muita gente, às vezes tem até vergonha, receio de tratar desse assunto, que é a disfunção sexual. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Zé Souza e todos os ouvintes da Litoral FM. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Carlos, seja bem-vindo a esse nosso programa do Litoral, já que a partir de então a gente vai criar esse vínculo de mais proximidade e também de mais vezes estar aqui no programa tratando desse assunto, psicologia, que acaba envolvendo a vida de todo mundo, que queira que não, na vida de cada um que está nos ouvindo, tem a ver com a questão psicológica, não é isso? Com certeza, principalmente no tempo que vivemos, os acontecimentos tão rápidos, a gente termina não dando conta de toda a situação que tem ocorrido ao nosso redor e distante de nós. Então tudo isso termina influenciando em todo o nosso psique e nos tirando do nosso normal, natural. É isso mesmo. E hoje, o assunto que a gente traz aqui é disfunção sexual, para que muita gente possa entender melhor. Gostaria que você dissertasse a respeito do que é realmente esse assunto. Então, a disfunção sexual, ela tem um homem como uma mulher. Realmente, essa disfunção é a falta desta função, que é natural no ser humano, ou até mesmo nos animais, mas no ser humano, por diversas questões que vão envolver a situação orgânica ou psíquica. Então, nós podemos ver que ela traz um desconforto, tanto no homem quanto na mulher, quando ele não tem a sua vida sexual ativa e prazerosa. Então, muitos têm chamado isso de impotência ou outros nomes pejorativos que a gente não deve nem utilizar, porque terminam em mais a situação e até enfrentar parte das pessoas que sofrem. Mas a impotência, ou melhor dizendo, a disfunção sexual, ela ocorrendo, termina influenciando em todo o sentido da vida, seja do indivíduo enquanto solteiro, porque tem de qualquer forma sua vida ativa, assim como também os seus relacionamentos. A qualidade de vida que a gente perde. Carlos, diz uma coisa, quando surge um problema como esse, a dinâmica sexual do casal, por exemplo, como será, diante da sua experiência, você vem fazendo atendimento a diversas pessoas aqui na região, com atendimento aqui em Ituberá, no Taperoá também, como será que o homem e a mulher lidam com isso? O que você pode dizer a respeito disso? Olha, termina sendo um tabu, uma dificuldade muito grande por parte do casal ou do parceiro de conversar de forma clara o que tem ocorrido, como nós estamos dizendo aqui, pode ser de origem orgânica, e isso termina influenciando no lado psicológico desta pessoa e, consequentemente, aquilo que era só orgânico, que é uma inflamação ou uma questão hormonal, enfim, são muitas origens. E isso não conversado, não esclarecido, não procurando orientação médica, e normalmente a incidência da questão orgânica é em torno de 70%, 80%. Na verdade, a questão psicológica ela vai ser influenciada por esses fatores que vão impedir as pessoas de terem suas atividades naturais, ou seja, prazerosas. Então isso traz toda uma dificuldade desta conversa, deste diálogo, de esclarecimento, e o parceiro, consequentemente, se torna como uma situação indesejável, sem estímulo para continuar deitando-se juntos, beijando-se, tendo esse comportamento de amor
quando se gosta, e todo esse impedimento, ou seja, toda essa dificuldade, vai fazer com que esse relacionamento realmente tenha um comportamento negativo, e é preciso esclarecer, procurar essa ajuda médica, saber qual é a origem, para que então possa fazer um enfrentamento juntos. São coisas simples, a gente tem intervenções em determinados momentos, quando a situação, quer seja orgânica, a situação psicológica é muito fácil. Com algumas intervenções a gente já consegue bons resultados. Agora, Carlos, me diga uma coisa, a gente não consegue perceber de imediato. Existe alguma coisa que se perceba e se chegue a esse diagnóstico? Então, a relação sexual, a erétil, que é naturalmente quando o homem, né, tem a ereção. Normalmente ela pode acontecer de uma forma, vamos dizer que em geral, né, com toda a sua ereção, outras meia ereção, que é uma situação em que você não consegue realmente introduzir na mulher a questão do pênis, e isso faz com que realmente esse sujeito não se sinta bem nas futuras relações. Então é essa fase da ereção. Tem a fase ejaculatória, que tem muitos que tem uma ejaculação precoce, e tem outros que têm dificuldade de ejacular. Os homens, né, naturalmente, essa ejaculação perdura o máximo possível para poder dar este prazer à sua parceira. E tem a questão da disfunção do libido, que é este desejo, que é o apetite sexual, que um vai tentar produzir no outro, com as carícias, com os fetiches, enfim, dentro das suas relações ali. E tem a orgásmica, que está ligada a esse orgasmo, vamos dizer aqui, da mulher, por exemplo. Há uma dificuldade muito grande, nós sabemos, do homem perceber sua parceira no tempo e tudo mais. Então, é necessário, acima de tudo, que a gente tenha um cuidado nessas fases para que elas aconteçam no seu devido tempo e sem qualquer pressa. Então, essas fases que a gente vai citar como fases das disfunções sexuais. É óbvio que no homem isso é mais perceptível, até por conta de toda a questão física que impõe a relação sexual com o homem, a questão da ereção, da ejaculação, enfim. Na mulher isso é um pouco mais difícil, né, de se perceber. Dizem até que a mulher, quando quer uma boa atriz, né, e é preciso que o homem esteja mais atento na sua relação, né, com a mulher, para perceber essa possibilidade de fazer com que ela realmente chegue a partilhar esse prazer que é comum. E aí a gente vai ver que um dos principais fatores é a ansiedade, né, o distúrbio de ansiedade que hoje nós sofremos na mulher, neste lugar que ela alcança dentro do mercado de trabalho, as suas ocupações, dentro do seu próprio lar, termina regulando essas atividades e essas mudanças no relacionamento, problemas de comunicação, né, situação realmente nervosa, e muitas vezes dentro da própria relação, esse relacionamento sexual que não, em vez de ser prazeroso, às vezes está produzindo dor nesta mulher. Então ela precisa voltar com o seu parceiro e identificar o que é que está causando esta dor. Porque nem sempre é só por conta da introdução, mas é uma inflamação, alguma enfermidade que esta mulher tenha, e né, são infecções, e isso causa dificuldades para que ela possa ter. Também a gente fala dos tabus que existem dentro da nossa sociedade, em que a mulher não é preparada, pelo menos ela não era. Hoje, dentro das próprias relações de amizades, né, meios de comunicações, tudo isso tem colocado de forma bem clara para que os parceiros possam compreender e serem mais ativos nas suas relações. Agora, Carlos, nós estamos vivendo um mundo aí cheio de
atribulações, você falou agora há pouco, até as nossas ocupações de trabalho, enfim, e alguns aspectos, a gente fazendo uma pesquisa rapidamente, percebemos aqui que pacientes que têm uma relação conturbada com uma ex-mulher, por exemplo, paciente que fez uma cirurgia e que na cabeça dele ele pode ficar impotente com aquilo, entre outros assuntos que pode realmente influenciar nessa questão da disfunção erétil, seja sexual, melhor dizendo. A gente está falando, já entrando aí na questão psicológica, justamente porque além da própria questão orgânica, o sujeito começa a sentir-se impotente. Ou esta mulher não consegue perceber-se como alvo de prazer ou do desejo do outro. Então, claro que todo esse transtorno que está acontecendo aí vai repercutir de forma negativa nesta pessoa. Se ele tem um diagnóstico ali de um câncer na próstata ou outras situações que vai, na mulher, a questão hormonal mesmo, então essa reposição muitas vezes é necessária para que ela permaneça ativa na sua vida sexual. Então tudo isso nós vamos ver que tem realmente a ver no sentido de que vai impedir esse sujeito de ter sua atividade normal no seu dia a dia. Porque para nós, quer dizer, o sexo é parte da nossa vida. Sem ele a gente termina se sentindo não homem, não mulher, não vou dizer nem meio homem, meio mulher, porque o nosso objetivo principal dentro do relacionamento não é só sentir o prazer, mas dar o prazer ao outro. Quando isso deixa de acontecer, a gente realmente perde o bom sentido dessa vida que nós temos, que é dentro do casamento, por exemplo. Imagine se o parceiro ali, a parceira, não consegue realizar ali essas fantasias, esse prazer, não consegue realmente proporcionar ao outro esse prazer que é o término daquele relacionamento, aquela tranquilidade, e ao fim de um relacionamento sexual, você não se sente satisfeito. Então isso é um transtorno muito sério, realmente consequência como términos do casamento, do relacionamento, isso é realmente sério. A gente não vai, obviamente, hoje aqui secar todos os questionamentos a respeito desse assunto, mas a psicologia pode ajudar? Muito, como está falando. Os problemas psicológicos são muitos, porque se você não consegue dar conta daquilo que dentro da sua vida é parte natural dela, isso você fica como aleijado, tanto o homem quanto a mulher. Traz toda uma consequência psicológica de forma realmente negativa, e a gente precisa conversar, como eu disse, com o médico primeiro, saber se há uma causa orgânica. E, ao mesmo tempo, certamente o médico, percebendo que tem mais algum fator aí psicológico, vai fazer um encaminhamento. Caso não, desejando aquele que é alvo dessa situação, procurar um psicólogo, conversar, expor o que está acontecendo, fazer uma investigação. E, com certeza, vai ter suas intervenções, vai ter um resultado. E a gente vai ver que as coisas são muito simples. A gente hoje sabe que é só a gente começar a pensar que não podemos fazer isso, fazer aquilo, não estou falando de ser positivista ou negativo, por conta mesmo de nossa mente ser o centro da nossa vida. Então, se ali tem uma depressão, que a gente vai dizer que é aquela falta de energia, de querer viver, o sujeito começa já a não se alimentar, a não ter nenhuma das suas atividades, e a gente sabe que isso é tudo a nível mental. Então o psicólogo precisa, tem realmente necessidade de fazer suas intervenções. Carlos, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, você faz atendimento aqui em Ituberá e também em Itaperoá. Para acessar esse serviço, o que as pessoas devem fazer? Então, é só se dirigir ali à Clínica Crios, aqui em Ituberá, onde atendemos na segunda-feira na parte da manhã e às terças-feiras na parte da tarde, a partir das 13 horas. E em Itaperoá, nas segunda-feiras na parte da tarde, a partir das 13 horas. E pela manhã, na terça-feira,
a partir das 8 até as 11 horas. Pois é, e na próxima semana a gente tem um novo tema. Olha, nós vamos falar de relacionamento, né, para a gente poder dar uma certa sequência a essa situação, e a gente vai com certeza tocar um pouco também, quando fala de relacionamento, nessa questão sexual ou das disfunções que ocorrem. E aí, quem sabe, a gente pode ser, tendo a participação do ouvinte naqueles pontos mais específicos para esclarecer, sejam mais pontuais, porque o assunto ele realmente é extenso. A gente precisa ver o que está acontecendo com essa pessoa, o paciente, para podermos explicar de forma mais específica. Ok, Carlos, a gente gostaria de agradecer a participação aqui no nosso programa Litoral e essa nova parceria que acabamos de encerrar aqui, Soluções Psicológicas às terças, aqui no nosso programa Litoral, com a participação de você que está em casa. Pode entrar no nosso Facebook, você que já está acostumado a trabalhar conosco pelo Facebook, deixar a sua sugestão, fazer a sua pergunta, seu questionamento, que às terças o Carlos vai estar conosco também, quem sabe, para a gente estar diminuindo qualquer dúvida, respondendo os questionamentos. É isso aí. Bom, teremos a oportunidade para falar muito um pouco assim sobre a dependência química, sobre os transtornos mais severos como a esquizofrenia e a bipolaridade, sobre realmente os relacionamentos, sobre todas as situações dos distúrbios de ansiedades que são muito incidentes hoje no nosso tempo atual, por conta de toda a situação, em situações de medo, de fobias. Teremos tempo para isso, vai ser um prazer estar aqui sempre com vocês. Ok, conversamos aqui com o psicólogo Carlos Imperial, a gente falando hoje sobre disfunção sexual e em especial esse quadro Nossas Soluções Psicológicas, todas as terças aqui, você vai poder participar conosco. Agora nós vamos intervalo comercial, voltamos já. Informações do esporte do Lisboa já está por aqui. Agora 12h49. Agora é 12h49. Da sua agenda. Vai, sacanagem. Eu dei uma filhada aí, eu vi que te ligou.